Olá, amigos! Apresentamos a você o Fred, o maior veículo estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos com características únicas. Seu trem de pouso pode girar 90 graus e fica de joelhos. Pode se mover para trás e o convés de passageiros tem assentos virados de costa para a cabine de pilotagem. O Fred pode transportar tudo, desde submarinos e caminhões até mísseis balísticos intercontinentais. Fred é o apelido do avião de transporte Lockheed C-5 Galaxy. Há também outros apelidos como Big Mac, Columbus e Alumínio, e até mesmo Linda Lovelace, em homenagem a uma atriz americana de filmes adultos. Ele pode transportar cargas enormes por mais de 5.500 quilômetros, incluindo submarinos e mísseis intercontinentais. Entretanto, ao contrário do Boeing 747, o C-5 não consegue atingir as mesmas altitudes e velocidades. Na década de 1960, as empresas Lockheed, Douglas e Boeing competiram para desenvolver uma nova aeronave militar de grande porte, e assim surgiu o gigante C-5 Galaxy. Apesar da preferência da Força Aérea pelo design da Boeing, quem venceu a competição foi o design mais barato da Lockheed. Mas não se preocupe com a Boeing, pois eles posteriormente desenvolveram uma aeronave civil de muito sucesso, o Boeing 747. Na competição, o custo do programa foi anunciado em 1,9 bilhão de dólares, sendo o preço da aeronave estimado em 16,5 milhões de dólares. Um grande número de inovações acarretou num grande número de problemas, que levaria muito tempo, esforço e dinheiro para serem resolvidos. Consequentemente, 131 aeronaves foram construídas nas versões C-5A e C-5B, a um preço exorbitante de 152,8 milhões de dólares por unidade, isso no ano de 2000. Agora, veja só o resultado disso tudo. Comprimento 75,3 metros, envergadura 67,9, altura 19,8 metros e subindo na cauda em forma de T, é como se estivéssemos num telhado de um prédio de 6 andares. Vamos deixar essa história de lado e focar nas características únicas do C-5 Galaxy, como capacidade de se ajoelhar e suportar cargas enormes de ambas as extremidades, o que faz algumas pessoas lembrarem da Linda Lovelace. O C-5 também é capaz de se mover para trás no solo, graças a seus propulsores reversíveis. Mesmo que muitas aeronaves sejam capazes de se mover para trás em seus motores, como o antigo SAA-B-37 Viggen e o avião de transporte militar C-130 Hércules, no C-5 Galaxy, o empuxo reverso às vezes é usado em voo, pois as asas do Fred criam uma força de elevação tão forte que o avião desce com relutância de uma altura. No entanto, com o empuxo reverso ativado nos dois motores internos e aceleração adicional, o Fred desce rapidamente. Apesar do C-5 Galaxy ser o maior avião de cargas da Força Aérea dos Estados Unidos, ele não é o maior do mundo. Por exemplo, o ucraniano AN-225 Mriya, destruído pelas tropas russas, podia transportar 250 toneladas de carga. Atualmente, o maior avião de carga do mundo é o AN-124 Rusland, capaz de transportar 150 toneladas de carga. Por sua vez, o C-5 Galaxy pode transportar apenas 125 toneladas de carga, mas esse também é um peso enorme. Naturalmente, o principal elemento de um avião de transporte militar é o compartimento de carga. Suas dimensões foram ditadas por quem o encomendou, e lá queriam colocar uma vasta gama de armas e conseguir saltar de paraquedas em voo. 5,8 metros de largura, 4,1 metros de altura e 37 metros de comprimento. Isso é maior do que a distância que o avião dos irmãos Wright alcançou no primeiro voo. O piso da cabine é autorreforçado. Existem fixadores para fixação de cargas e equipamentos, além de linhas de rolos retráteis para colocação de contêineres. De um ponto de vista mais prático, o compartimento de cargas do C-5 Galaxy pode acomodar um helicóptero de rotor duplo CH-47 Chinook ou 3 helicópteros AH-64 Apache. Se as pás do rotor e os estabilizadores forem removidos, então é possível encaixar até 6 Apaches no avião. Parece até um jogo Tetris. O compartimento de cargas é naturalmente vedado, portanto, se necessário, pode acomodar aqui até 270 soldados, sem contar as pessoas no convés superior. O problema com o enorme compartimento de carga era o acesso a ele. Uma porta traseira não era suficiente, então decidiram adicionar a possibilidade de um carregamento frontal. Um grupo de acionamentos hidráulicos levanta a seção da proa e uma rampa desce. O caminho pela cauda é menos estranho. Uma grande porta se eleva por cima, uma rampa desce para baixo e no meio, uma grande porta dupla se abre,
E, adicionalmente, uma porta de vedação vertical interna sobe até o teto. Como resultado, quando todas as portas são abertas, o compartimento de carga do C5 se transforma em um enorme galpão, o que facilita o processo de carga e descarga. Durante a Operação Tempestade no deserto, o C5 Galaxy representava apenas 12% da frota total de aeronaves, mas realizava 44% de todo o transporte aéreo de carga. Além disso, a Força Aérea dos Estados Unidos realizou pesquisas sobre o uso do C5 Galaxy como plataforma para o lançamento de mísseis nucleares. O experimento consistiu em lançar um míssil balístico intercontinental Minuteman a bordo do C5. Ele passou no teste com sucesso e comprovou a possibilidade de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais a partir de plataformas a bordo. Mas devido a algumas dificuldades, essa ideia acabou sendo abandonada. Finalmente, para responder à pergunta sobre o que o Fred não consegue carregar, um ônibus espacial. Se você está se perguntando por que o Boeing 747 é capaz de transportar um ônibus espacial e o C5 não, então tudo se resume à forma da cauda. O C5 tem uma cauda em forma de T, que seria afetada pela turbulência gerada no fluxo de ar que ocorreria durante o transporte do ônibus espacial. Apesar do Fred ser capaz de transportar os principais tanques de batalha por via aérea, isso raramente é feito. A maneira mais eficiente de transportar tanques e outros veículos blindados por longas distâncias é por trem ou mar. O transporte de tanques por via aérea é incrivelmente caro e ineficiente. Apesar disso, em 1973, ocorreu a maior transferência de tanques usando o C5 Galaxy durante a Guerra Árabe-Israelense. Naquele ano, as tropas israelenses sofreram enormes perdas e precisaram muito de suprimentos dos Estados Unidos. O governo norte-americano enviou para Israel 29 unidades do M60A1 e M48A3 usando o C5. Já as demais 200 unidades restantes foram transportadas por via marítima. Apesar do C5 ser capaz de transportar 2 tanques ao mesmo tempo, na prática ele carrega apenas um por razões de segurança e para evitar o desgaste prematuro do trem de pouso. Em casos de emergência, quando vários tanques precisam ser entregues, é possível usar o C5, como foi demonstrado em junho de 1989, quando Fred realizou um voo com 4 tanques leves. Naquela ocasião, o C5B entregou 4 tanques Sheridans e 73 soldados sobre o Fort Bragg, na Carolina do Norte, mas os paraquedistas tiveram que esperar os tanques saírem primeiro, já que é óbvio que um tanque pousando em sua cabeça pode ser um pouco desagradável. Entre todos os aviões da Força Aérea dos Estados Unidos, o C5 possui um dos custos operacionais mais altos, $100 mil por hora, ficando um pouco atrás do bombardeiro B-2 ou do posto de comando aéreo da aeronave Juiz Final e o E-4 Nightwatch. Uma das razões para esse custo tão alto é o combustível consumido. Além das 125 toneladas de carga, o C5 Galaxy também precisa transportar combustível e em enorme quantidade. De fato, os 12 tanques embutidos na asa do Fred podem armazenar 150.800 quilos de combustível de jato, o que equivale a 6 vagões cisternas ferroviários. Quando isso não é suficiente, a aeronave pode ser abastecida com 90 toneladas de combustível durante o voo. Levando em consideração todos esses parâmetros, surge automaticamente a pergunta: qual trem de pouso pode suportar o peso desse pássaro tão grande? O trem de pouso do Airbus A380, que é muito mais pesado, possui 22 pneus, mas o C5 Galaxy, embora mais leve, conta com 6 pneus a mais. No total, há 28 pneus e existe uma boa razão para isso. Os criadores do C5 se depararam com a tarefa de fazer uma estrutura capaz de suportar uma aeronave de 380 toneladas, não apenas em uma faixa de concreto, mas também em solo comum. O trem de pouso principal é equipado com 4 grandes suportes de carga, nos quais 6 rodas são instaladas em pares. O par de pilares traseiros do suporte principal é giratório, o que reduz o raio de giro da aeronave em um espaço limitado no aeródromo. E toda essa mecânica teve que ser colocada de forma compacta dentro do avião em voo. Portanto, na hora de limpar os suportes, primeiro eles giram 90 graus e depois vão para um volume interno da fuselagem, como um bolso, e são fechados por portas deslizantes. Além disso, há uma função de agachamento. As escoras de apoio principais são abaixadas, inclinando a fuselagem.
A escora dianteira é parcialmente retraída e o avião parece estar de barriga para baixo. Nesta posição, as operações de carga e descarga são bastante simplificadas. O trem de pouso da aeronave C-5 Galaxy possui um design exclusivo que permite distribuir o peso por uma área maior, o que permite fazer a rolagem em superfícies não pavimentadas, mesmo sob chuva e neve. Ao testar o trem de pouso, foi descoberto que as maiores dificuldades surgem apenas na primeira e na segunda passagem, após as quais o C-5 Galaxy faz amplamente a compactação do solo. Além disso, a Lockheed testou em terreno coberto com 30 a 35 centímetros de neve e não encontrou problemas de direção e distribuição de carga no trem de pouso. Em geral, o trem de pouso faz seu trabalho com bastante eficácia, pois o avião conseguiu até voar para a Antártida. O C-5 Galaxy é um avião impressionante, capaz de realizar as mais complexas tarefas no campo da logística militar e na entrega de cargas de emergência em qualquer lugar do mundo a uma velocidade de cruzeiro de 888 km por hora. Entretanto, por causa do alto custo de operação e complexidade de manutenção, ele é utilizado apenas em casos extremos. Uma das tarefas mais difíceis que a Lockheed enfrentou a longo prazo foi a asa. O C-5 combina dimensões enormes, pesagem também enorme e alta velocidade de voo, e os aviadores tiveram que criar uma estrutura capaz de suportar uma carga operacional incrível. A asa do Galaxy possui uma extensão de 68 metros e uma área de cerca de 580 metros quadrados. Isso é 2 vezes a área da asa do Boeing 707. Para a realização dessa tarefa, foi necessário aplicar todas as tecnologias e soluções disponíveis. A mecanização da asa é muito desenvolvida. Em cada console há um dispositivo móvel de hipersustentação auxiliar alongado quase até as pontas, e na borda traseira há um grupo de 12 abas retráteis separadas por poderosos pilares de acionamento. No topo também há 12 seções de spoilers, além de grandes ailerons, é claro. Parece complicado, mas isso foi necessário para um controle mais preciso, reduzindo as cargas e melhorando o desempenho de decolagem e pouso. A asa moderna foi feita de uma liga de alumínio inovadora recém-desenvolvida que aumentou sua vida útil. O avião pode transportar passageiros graças à presença de um convés com 73 assentos acima do porão de carga. Os assentos deste convés são voltados para trás. Isso está relacionado à decisão dos engenheiros da Lockheed, que dessa maneira aumentaria a segurança dos passageiros. Desde sua aparição nas Forças Armadas, o Galaxy participou de quase todos os conflitos armados, entregando equipamentos militares, munições e caças a países turbulentos. Em 1990, o avião de transporte militar estratégico da Lockheed participou da criação da maior ponte aérea do mundo durante a Operação Escudo do Deserto. Durante 22 dias, 265 aeronaves C-141 Starfighters e C-5 Galaxy da Força Aérea dos Estados Unidos, bem como aeronaves da Reserva de Aviação Civil dos Estados Unidos, completaram voos de mais de 4,65 milhões de toneladas-quilômetros. No total, durante a operação, as aeronaves de transporte militar transportaram 482 mil passageiros e 513 mil toneladas de carga. Em 1998, a Força Aérea dos Estados Unidos realizou uma pesquisa e decidiram modernizar ainda mais a frota do C-5. Como resultado, 52 aviões Galaxy foram modernizados para a variante C-5M Super Galaxy, enquanto as fuselagens restantes foram armazenadas em 2017. O C-5M Super Galaxy recebeu novos aviônicos com cabine de vidro, novo piloto automático e, o mais importante, novos motores General Electric CF6. Apesar desses motores terem sido desenvolvidos em 1971, eles foram modernizados ao longo dos anos e vêm sendo amplamente utilizados no Boeing 767 e 747. Eles fornecem 20% a mais de empuxo do que os motores TF-39 mais antigos e são muito mais silenciosos. Espera-se que a frota do Super Galaxy ainda esteja em serviço pelo menos até 2040. E por hoje é isso, amigos. Deixem seus likes e se aprenderam algo novo, escrevam nos comentários. Até o próximo vídeo!